do seu sussurro eu consigo ouvir. Queria saber se isso acontece com vocês ou é só comigo. Tipo, quando eu vou no mercado, a segurança me persegue para todo lado. Boa tarde, são 15 horas e 45 minutos nesse momento. Iniciou aqui na Praça da Catedral o ato de repúdio sobre a situação dos dois estudantes angolanos que foram agredidos no último sábado, dia 7 de novembro, num disque de bebidas na zona sul da cidade de Maringá. Como você pode ver nas imagens aqui na Praça da Catedral, algumas pessoas estão chegando devagar, são associações, ONG, a Caritas de Maringá, que faz parte da Arquidiocese, também está presente. E vamos lá ao que aconteceu. Então, no dia 7 de novembro, dois estudantes angolanos estavam bebendo sua cerveja num disque bebida na zona sul de Maringá. Pagaram antecipadamente 5 cervejas e exatamente às 11 horas da noite, quando eles foram pegar a última cerveja, aconteceu o que não poderia acontecer. Muita violência, as imagens vocês viram, os vídeos rodaram no nosso portal Fato Maringá, rodou também a nível regional, estadual e também a nível nacional. É uma situação que não tem o que falar de discriminação, de violência contra esses cidadãos estrangeiros. Agora nós damos continuidade à nossa Você sabe também que esses angolanos já fizeram uma queixa na polícia sobre a situação. No momento eles não estão aqui porque eles têm medo e não querem aparecer no local, mas o que se sabe já, que fonte da Caritas de Maringá, através do Padre Cícero, que daqui a pouquinho a gente fala com ele, é que essa semana deve chegar advogados e membros do consulado angolano para dar toda a assistência que esses dois estudantes que vivem no Brasil, na nossa cidade de Maringá, possam ser assessorados juridicamente de outros lados. Vamos lá. Então nós estamos aqui com o Padre Cícero, ao vivo. Só um pouquinho, Padre Emerson de Carvalho, que tem um Cícero no meio. Padre Emerson, é uma situação de vergonha, né? Essa é a realidade. Uma cidade que é modelo, a melhor cidade para se viver, e de repente, diante do fato desse, violência injustificável. De fato, nós acreditamos que essa situação e que essas pessoas, né, que agiram com essas atitudes violentas, xenofóbicas, racistas, elas não representam a população de Maringá. Isso nós precisamos deixar muito claro. Esse ato, ele se faz necessário exatamente por isso, porque esse tipo de atitude não pode ser tolerada como uma atitude de um cidadão maringaense. A cidade de Maringá, ela se destaca exatamente pelas qualidades de vida que ela oferece e não pelo tipo de situação que nós vivemos nesses últimos dias. O que nós queremos e exigimos é que essas causas sejam apuradas, mas que não se deixe de levar em consideração que uma pessoa foi agredida e quase morta. Então aqui a gente tem uma tentativa de homicídio. Se ela foi intencional ou não, isso precisa ser averiguado, mas não podemos tratar esse assunto somente como uma briguinha de bar. Isso envergonha a nossa cidade, isso fere cada ser humano, porque onde um ser humano é ferido, todos os outros também são. Agora, Padre, todos nós temos que aprender uma lição, né? Aqueles que são conscientes, mas também os agressores, né? Uma grande oportunidade. Isso tem que nos ensinar, né? Não acredito que a gente precisasse de atitudes dessa para termos que aprender que somos irmãos, que somos iguais perante a sociedade, perante a lei e perante Deus para aqueles que creem. Mas, uma vez que atitudes como essas acontecem, elas devem nos ensinar que isso não é possível ser repetido.
O ser humano precisa ser respeitado, independente da sua cor, da sua nacionalidade. Nós somos cidadãos do mundo. Todos nós somos migrantes de alguma forma. Nossos antepassados migraram. E por isso o respeito ao migrante, o respeito à pessoa humana, ele é extremamente necessário. Como cristão, como padre, como cristão, que mensagem o senhor mandaria para esses meninos aí fora da luz aí que criaram essa situação e essa agressão? Para os meninos que foram agredidos, a nossa mensagem é de solidariedade, de dizer que eles não estão sozinhos, né? Vocês não estão sozinhos. Nós somos Angola, nós somos Haiti, nós somos África, nós somos todos uma só nação. E para aqueles que agrediram, os agressores, a nossa mensagem é: reflitam sobre a atitude de vocês. Pense, se alguém fizesse isso com o seu filho, como você se sentiria? Se fizesse isso com o seu irmão, como você se sentiria? Então esses meninos, o João, o Keffel, eles são filhos, eles são irmãos. E as mães, os pais, os irmãos sofrem com essas atitudes. Então, que essa atitude possa nos ensinar a sermos mais irmãos uns dos outros, mais fraternos e menos violentos. Mas as manifestações não param aqui hoje, né? A Caritas e sindicatos, e ONGs e outras associações vão continuar batendo nesse fator até que seja feita a justiça. Exatamente. Hoje é um pontapé inicial, né, para dizer para a sociedade, para dizer para os representantes da justiça que nós não vamos nos esquecer desse fato tão fácil, ou nunca. Hoje é um primeiro ato, mas nós vamos estar sempre ao lado das vítimas. Vamos estar sempre fazendo manifestações que forem necessárias. Agradeço a muitas instituições que já fizeram as suas notas de repúdio, que apresentaram a sua solidariedade nos meios de comunicação, e a todas as pessoas que estão fazendo parte desse ato, mas também aquelas que por segurança estão em suas casas sem poder vir, mas estão lá também em comunhão, em solidariedade com todas as pessoas. Colocando o cara como vítima. Então nós conversamos agora com o presidente da Caritas de Maringá, Padre Emerson Cícero de Carvalho. Devagarzinho a gente está vendo aqui as pessoas. Depois tem uma edição. Aquele cara, acho que ele queria demitir o cara que fez aquela edição, tá? Da Associação de Estrangeiros da cidade de Maringá. Na hora que os meninos chegaram, aquela câmera lá da frente, da porta, estava funcionando tranquilo, pegando o moleque, discutindo, ele na mesa. Só que na hora da agressão do policial, pegaram câmera lá do fundo, lá do dentro. E aquele lá da porta... E você está acompanhando as imagens ao vivo. Para mostrar a hora que o cara... Da praça da Catedral. E o outro moleque lá apartando. Onde está acontecendo. Pega e joga no chão. Esse ato de repúdio muito pequeno contra a xenofobia e o racismo. A nossa força, esse ato, não vou falar que é zero, mas é uma força muito pequena. A gente precisa de mais pessoas para nos ajudar. Tremendo fato que aconteceu no sábado passado. A gente não sabe ainda. Em Maringá, talvez o delegado pode... Eu não estou de acordo com as oitivas que ele está fazendo. Foram agredidos pegar dentro esse caso de uma distribuidora de bebidas na zona sul lesão corporal. de Maringá. Isso a gente não vai admitir. Rapazes foram agredidos, um deles desmaiou. A gente não vai admitir isso. Foram arrastados e jogados fora do estabelecimento. Nota-se nas imagens que foram divulgadas, tanto aquelas que foram gravadas por uma pessoa que estava lá no momento, tanto aquelas que foram fornecidas pelo próprio tentativa dono do negócio, você vai desprezar isso para falar fora que do estabelecimento lesão corporal, grave ou leve? Uma enorme isso não interessa aglomeração de pessoas nesse momento de pandemia. É mais um outro fato grave que deveria também ser apurado, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e que a sociedade, o que se viu lá foi um espetáculo de centenas de pessoas em frente àquele estabelecimento. E as imagens foram propostas, inclusive, para demonstrar que não houve agressões quando a gente sabe que houve. Vocês ouviram as palavras do padre que é presidente da Caritas de Maringá. Nesse momento está falando o Romelson, que é de um advogado de Guiné, é presidente da Associação dos Estrangeiros aqui em Maringá.
apesar de a manifestação prossegue, daqui um pouquinho a gente vai conversar com o Romel. Se você consegue acompanhando as imagens aqui ao vivo, a gente vai mostrar um pouco para vocês. Que tomou protagonismo da situação e não participou na agressão no sábado. Ele não estava lá no sábado. Quem estava é um policial ativo que estão encobrindo, que ele não está sendo mencionado. Quem agrediu e arrastou é um policial ativo, não é ex-policial. Aquele ex-policial está encobertando algo maior. Então, vamos tomar providência contra essas pessoas de forma individualizada e contra a empresa também, porque esse caso não vai ficar assim e o Maringá precisa acordar. Racismo a gente não vai admitir e xenofobia a gente não vai admitir. E eu quero muito agradecer essa presença que eu estou vendo aqui, porque os meninos precisam dessa força. Eles estão abalados, muito abalados, assustados, pararam de assistir as aulas online, de ir trabalhar com medo, traumático, a imagem ficou na cabeça deles, eles não estão conseguindo dormir nem comer direito. Então, primeira semana pela associação e outras instituições, a gente correu atrás da parte legal. Na próxima semana vamos correr atrás da situação pessoal e psicológica deles. Porque, assim, às vezes, no calor do acontecimento, você prioriza algumas coisas, mas agora a gente tem que voltar para eles, porque eles precisam da gente e precisam de todo mundo, tá? Obrigado, pessoal. Na continuidade, nós vamos pedir para o padre Lesson fazer a oportunidade, fazer sua fala. Bom, e agora nós vamos conversar aqui com o Romelson, que é presidente da Associação dos Estrangeiros em Maringá. Ronelson Bade, presidente da Associação dos Estrangeiros de Maringá. Qual é a real situação hoje, depois de uma semana do fato com os estudantes de Angola? Então, a situação já está agora na fase de fazer mais barulho, né? É ir para a rua, a manifestar e falar da nossa indignação, né? E ver as providências que as autoridades vão tomar e tentar cobrar que seja feita a justiça nesse caso, que é o mínimo, né, que as autoridades podem fazer. Você falava aqui, agora há pouco, os meninos estão assustados, pararam de viver, podemos dizer assim, não vão mais para a escola, não assistem mais às aulas online, não trabalham. O que se pode fazer para mudar essa situação? Você que está seguindo passo a passo, está ao lado dos meninos. Olha, isso aí é uma questão mais técnica, né? De ter um psicólogo para ajudá-los, terapias e ter a presença de pessoas conversando, tentar saber o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. O que eles precisam hoje é pessoas que preocupam com eles, entendeu? Porque a indignação, todo mundo está indignado, mas pensar nele, nessa trauma, assim, você fica sem saber o que fazer. Porque você não é profissional da área. O que você pode fazer é dar a força que você pode, mas a gente precisa também dessa ajuda técnica para poder recuperar esses meninos. Porque isso é uma trauma que vai ficar para a vida inteira. O que você espera da sociedade maringaense diante de tudo isso, como associação de estrangeiros? Isso que eu estou vendo aqui, essa mobilização. Porque a sociedade maringaense, a gente não pode generalizar. Falar que o ato que aconteceu é porque o Maringá é assim. A gente sabe que existe racismo, xenofobia, tem pessoas, não é um coletivo. Então, a gente espera essa força, esse apoio das pessoas e, por outro lado, a gente espera também que as autoridades façam o trabalho deles da forma mais séria, mais célere. E hoje é o primeiro ato, né? Essas conversas, essas discussões devem continuar. A ideia da Associação dos Estrangeiros junto com a Caritas é continuar a falar desse fato. Claro, vamos continuar falando e esse fato a gente vai usar ele também para a gente criar um protocolo em como atuar no caso daqui a 1 ano, 2 anos, qualquer dia acontecer algo do tipo. Saber quais são as fases, o trabalho e até já ter um grupo fixo
para esse tipo de situação, de saber como agir. Acontece uma coisa, quem procurar, fontes são procurar e qual os procedimentos que devem ser adotados nisso. Então, esse fato, assim, é lamentável. Mas a gente está nessa força, nessa união aqui para poder ver a punição das pessoas e recuperar o dinheiro. A primeiro momento foi feita uma queixa na delegacia, né? Essa semana deve chegar advogados e membros do consulado angolano, né? Então quer dizer que o fato terá desdobramento durante a semana. Vão ter, desdobramentos vão ter. O consulado está aqui, membros e advogados, então vamos reunir com a OAB, Ministério Público, com o delegado, com a universidade também, que os meninos estudam. E eles vão pedir isso, que as autoridades sejam céleres nesse caso e vão tentar dar assistência aos meninos, tá? E desdobramento vai ter. Nas próximas semanas também já vai ter processos contra a empresa e alguns processos individuais contra alguns agressores que a gente já tem aí de identidade deles. Qual mensagem você gostaria de deixar hoje para a sociedade? A mensagem é isso. É respeito. Ninguém quer privilégio, ninguém quer ser um cara pra ser massa. Você não deixa entrar e pronto. Está dando trabalho, chama a polícia. Mas trata com dignidade, com respeito. Não por causa da cor, o tratamento tem que ir. Entendeu? Se meu comportamento normal é assim com você, tem que ser com todas as pessoas. Não porque você não fala a minha língua, ou você do modo eu vou ter que te tratar diferente, ou tentar ser violento, agressivo, estúpido com você. Isso não existe e nada justifica. Abre-se uma grande ferida na fraternidade humana. Continuar acompanhando o fato. Reiteramos nossa solidariedade às vítimas desta ação violenta e deplorável. E também com todas as vítimas de todas as outras formas de violência que, infelizmente, ocorrem diariamente em nossa sociedade. Portanto, vocês ouviram aí as Convocamos todos os cristãos católicos, bem como os irmãos das mais diversas crenças e religiões, a rezarem pela paz e pelo fim do racismo e da xenofobia. É um caso que causou realmente bastante repercussão na sociedade e que promete muitos desdobramentos. E tudo isso acontece a um dia aqui das eleições municipais. E vem também colocar aí, vamos dizer assim, uma azeitoninha, né, na cereja, porque a gente pensa que a nossa sociedade tem problemas sociais que são ligados somente à questão materialista, mas na verdade nós temos grandes problemas realmente de natureza humana, o respeito pelo ser humano. E aqui a gente vai vendo aqui os cartazes que os meninos trouxeram aqui, basta de racismo e xenofobia. E para quem não sabe, a xenofobia é uma aversão a estrangeiros, é um ódio ao diferente, a baixo capital e a violência racial, está ligado também, aqui as meninas pertencem a um partido político, e é justo que também se manifestem nesse momento de fazer exatamente isso. Amanhã acontece a grande festa da democracia, vamos todos votar, você se prepare, leve seu título, leve uma identidade, use máscara, leve sua caneta, respeite as distâncias, escolha bem. Xenofobia. E isso tudo é crime. Escolha quem difunde ideias humanas e não ódio. E a gente vê aqui todas essas pessoas que vieram aqui prestigiar esse ato aqui, para você que ligou agora e está sintonizando. Esse é um ato contra a xenofobia e o racismo na cidade de Maringá. Esse ato nasce porque 2 angolanos foram agredidos dentro de um comércio da cidade, simplesmente porque queriam pegar as cervejas que já haviam pago, foram brutalmente agredidos, um deles desmaiou, foram arrastados para fora do estabelecimento, jogados no chão. Está correndo um processo, já foi feita uma queixa, os advogados do consulado devem chegar na cidade, e é por isso que todo esse pessoal bacana, bonito, está aqui hoje na Praça da Catedral. Acabou de discursar o presidente da Caritas, o padre Emerson Cícero. Agora a gente vai fazer a fala e concluir o ato. Pedro, por favor, Pedro.
Nós vamos dar um intervalo agora e daqui um pouco a gente volta com uma das apresentações que vão fazer parte dessa programação desse ato. A gente volta daqui a pouco. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer uma fala aqui, meio sem graça, mas eu fiz um rascunho.